Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 471. A traição de Kusagakure no que faz sua ação. Se Pakura tivesse perguntado, Takuya poderia ter compartilhado sua inspiração. Mas como ela não fez isso, ele se absteve de mencionar. Afinal, se ele admitisse que seu estilo de luta foi inspirado por seu discípulo Kakashi, ninguém acreditaria nele. Quando Takuya começou a usar suas técnicas únicas baseadas em raios, Kakashi nem sequer dominava a extração de chakra. Mencionar Kakashi não lhe traria nada de bom e poderia até fazer as pessoas pensarem que ele estava apenas se exibindo. Não muito longe da fronteira da Terra da Grama, um velho bronzeado e forte, carregando uma grande panela nas costas com uma concha pendurada nela, caminhava rapidamente em direção à Terra da Grama. Este homem era ninguém menos que Marubushi Kozuki, o agente que Takuya foi enviado para resgatar. À primeira vista, era difícil acreditar que esse ancião de aparência frágil possuía a força de um ninja elite. Apesar de sua posição permanente como genin, os escalões superiores de Konoha tratavam Marubushi Kozuki como se ele fosse um ninja elite. Normalmente, missões de alto nível raramente eram atribuídas a ele, dada sua promessa de nunca subir acima do posto de genin, uma promessa que ele fez por convicção pessoal. O terceiro Hokage já havia aceitado isso há muito tempo e atribuído a Kozuki missões mais simples, normalmente reservadas aos genin. Mas Kozuki não era como Might Dui, que foi rotulado como um genin eterno, devido à sua falta de aptidão em áreas fora do combate físico. Kozuki tinha todas as habilidades necessárias para avançar, mas escolheu não fazê-lo. Por isso, ele foi apelidado de um dos genin eternos de Konoha. Com as forças de elite de Konoha presas nas linhas de frente da guerra, o terceiro Hokage não teve escolha a não ser confiar a Kozuki a missão crítica de coletar informações. Kozuki não decepcionou. Ele executou a missão impecavelmente reunindo informações valiosas. Infelizmente, sua retirada foi notada pelo shinobi de Iwagakure, necessitando de uma operação de resgate para garantir seu retorno seguro a Konoha. Esta não era uma situação incomum para agentes de inteligência. Qualquer sinal de detecção significava retirada imediata e um sinal de socorro enviado à vila. Apesar de sua aparência modesta, Kozuki se movia com velocidade notável, cobrindo o terreno com eficiência enquanto mantinha um olhar vigilante sobre a distância entre ele e seus perseguidores. Imagino como estão as coisas nas linhas de frente, Kozuki refletiu. Espero que tudo esteja indo bem. A crescente agressividade de Iwagakure era um sinal ameaçador para Konoha. Durante a Segunda Guerra Shinobi, Iwagakure demonstrou uma inclinação semelhante para atacar Konoha, e somente a interferência do terceiro Raikage impediu um conflito em grande escala. Desta vez, porém, parecia que Iwagakure não deixaria a oportunidade escapar. Com Konoha enfraquecida pelas guerras contra Tsunagakure e Kerigakure, e com muito pouco tempo decorrido desde a Segunda Guerra Shinobi para se recuperar totalmente, Iwagakure viu uma oportunidade. Se eles atacassem agora, a vulnerabilidade de Konoha poderia render recompensas substanciais. As relações entre Konoha e Iwagakure nunca foram boas, especialmente depois que Noki foi humilhado por Uchiha Madara durante sua juventude. Esse rancor persistiu, deixando Noki ainda mais ansioso para explorar o estado atual de Konoha. Mas animosidades pessoais à parte, Iwagakure tinha razões mais pragmáticas para travar uma guerra. Enquanto Konoha tinha as maiores reservas de talento e recursos entre as 5 grandes vilas shinobi, e Komogakure era a mais agressiva militarmente graças à sua riqueza, Iwagakure ficava em terceiro lugar em termos de força militar. Entretanto, a terra de Iwagakure era árida, com a maior parte do país da terra sendo composta de montanhas escarpadas e inférteis. Essa falta de recursos fez com que Iwagakure tivesse que investir tudo em seu exército. No entanto, isso criou um paradoxo. Seu exército ficou mais forte, mas sua economia não conseguiu sustentar tal crescimento indefinidamente. Sem receita suficiente para sustentar suas forças em expansão, Iwagakure enfrentou um colapso financeiro. Felizmente, o daimyo do país da terra estava tão comprometido com a força militar quanto a liderança de Iwagakure, e seu apoio os manteve à tona. Mas isso não poderia durar para sempre. Quando o poder militar de uma nação supera em muito sua capacidade econômica, a guerra se torna sua única solução. E agora Noki estava de olho em Konoha, cuja fraqueza atual a tornava um alvo irresistível. Não muito atrás de Kozuki, um grupo de shinobi de Iwagakure o perseguia implacavelmente. Enquanto isso, Minato retornou da exploração com uma expressão preocupada. Takuya, Kusagakure entrou em alerta máximo, ele relatou. Tendo visitado Kusagakure muitas vezes, Minato estava familiarizado com seu comportamento típico. Durante a Segunda Guerra Shinobi, mesmo quando o desastre se aproximava, os shinobi de Kusagakure preferiam ficar quietos e evitar confrontos. O fato de eles estarem em alerta máximo agora sugeria que algo estava errado. Não é de surpreender, respondeu Takuya com um tom cheio de desdém. Os shinobi de Kusagakure são tão covardes quanto seu homônimo sugere. Eles são ervas daninhas, balançando onde quer que o vento sopre. Hoje, eles se aliam a Konoha por benefícios. Amanhã, eles nos trairão por favores ou ameaças de Iwagakure. Aposto que eles já se juntaram a Iwagakure. Devemos enviar essa informação de volta para a vila? Minato perguntou, franzindo a testa. Uma traição como essa de um aliado era irritante, especialmente dada a insistência do Hokage em manter laços com Kusagakure. Minato concordou com Takuya. Tais alianças seriam melhor rompidas. Kusagakure deveria ter sua força militar desmantelada, não deixando escolha a não ser permanecer neutro como a terra dos rios. Não precisa, disse Takuya, balançando a cabeça enquanto olhava na direção de Kusagakure do ponto de vista deles. Nossa missão é extrair Marubushi Kozuki. Vamos deixar outros assuntos para a vila.
Se você estiver realmente preocupado, você pode sempre usar os sapos do Monte Miboku para transmitir a mensagem. Como Jiraiya já havia retornado para Konoha, os sapos eram a melhor opção para enviar mensagens de longa distância rapidamente. Depois de pensar um momento, Minato balançou a cabeça. Ele preferia evitar incomodar os sapos, especialmente considerando a frequência com que eles eram chamados para tais tarefas. Vou deixar passar por enquanto. Já estamos quase terminando aqui de qualquer forma. Assim que pegarmos o ancião, voltaremos direto para Konoha. Um dia ou dois não farão diferença. O rosto de Minato ficou levemente verde ao se lembrar das iguarias oferecidas pelos sapos do Monte Mimoku. Seus infames banquetes de insetos eram o suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de pedir favores. Takuya caiu na gargalhada, facilmente adivinhando as preocupações de Minato. Deixe-me adivinhar. Você tem medo que os sapos te incomodem? Você não poderia? Minato resmungou, revirando os olhos. No dia seguinte, conforme a hora do encontro se aproximava, o grupo deixou seu esconderijo temporário e se dirigiu ao ponto de encontro. Minato retomou seu papel de batedor, deixando Takuya e Pakura esperando no local combinado. Ele está aqui. Antes do horário marcado, Marubushi Kozuki apareceu, pontual e confiável, além das expectativas de Takuya. Capítulo 472. As missões de retaguarda são melhor deixadas para aqueles que precisam delas. Missões envolvendo extrações como essa geralmente envolvem batalhas intensas. Não é incomum que os inimigos cheguem antes mesmo que a equipe de extração tenha a chance de se encontrar com o alvo. Aterrissando firmemente em uma rocha virada para cima, Marubushi Kozuki se absteve de se aproximar imediatamente. Seu rosto enrugado e envelhecido virou-se para as três figuras à frente. Ele precisava confirmar suas identidades primeiro. Você é mais rápido do que eu esperava, veterano. Takuya pegou o pergaminho de missão dado a ele por Tsunade. Segurando, ele usou a técnica especial de Konoha para quebrar o selo criptografado e desenrolar o pergaminho na frente de Kozuki. Só então a vigilância nos olhos de Kozuki desapareceu. Assim que as identidades foram confirmadas, Kozuki soltou um suspiro de alívio. Então, você é o amigo da pequena Tsunade Yagami Takuya? Considerando sua idade e antiguidade, era perfeitamente razoável que ele se referisse a Tsunade como pequena Tsunade. Afinal, a maioria dos shinobi de Konoha eram seus juniores. Pequena Tsunade. Fazia séculos que Takuya não ouvia ninguém chamá-la assim. A reação de Tsunade ao ouvir isso seria, sem dúvida, impagável. A boca de Takuya se contraiu levemente enquanto ele guardava o pergaminho e mudava de assunto. Sênior, este não é o lugar para conversa fiada. Vamos retornar à Terra do Fogo. Parece que Kozagakuri ficou do lado de Vagakuri. Você tem razão. A expressão gentil e amável de Kozuki ficou séria. Ainda há muito shinobi de Vagakuri me rastreando. Precisamos ir embora agora. Ficarei para trás para cobrir nossa retirada. Minato se ofereceu para o serviço de retaguarda. Takuya acenou para ele. Pakura pode cuidar disso. Não há necessidade de você. Embora Takuya tivesse gostado de ver Minato causar problemas para Iwagakuri, o dever de retaguarda era mais adequado para Pakura. Além disso, Pakura precisava de oportunidades para contribuir. Isso a ajudaria a se integrar em Konoha. Pakura? Minato piscou confuso, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Takuya já havia se virado para sair, deixando Minato sem jeito, interpretando mal a situação. Pouco tempo depois que o trio partiu, uma unidade considerável de shinobi de Vagakuri os alcançou. Enfrentando dezenas de perseguidores, incluindo 2 jonin liderando o grupo, Pakura não lhes deu chance de reagir. Ela lançou seu ataque mais poderoso, chovendo destruição indiscriminada sobre eles. Os shinobi de Vagakuri, ainda focados em rastrear os movimentos de Kozuki, foram pegos de surpresa quando orbes de fogo desceram do céu. Bum! Sob tais condições, o poder devastador do Liberação de Queimadura superou as expectativas. As forças de Vagakuri foram jogadas em desordem, com muitos mortos ou gravemente feridos. O ataque surpresa que Pakura fez foi nada menos que catastrófico. Liberação de Queimadura. Pakura. Somente depois de sofrerem pesadas baixas os shinobi de Vagakuri perceberam quem os havia emboscado e causado tamanha devastação. De pé em um galho de árvore, Pakura olhou desapaixonadamente para a carnificina que ela havia causado. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora. Sua missão era simples, atuar como retaguarda. As missões de retaguarda podiam assumir muitas formas, mas a abordagem típica era atrasar e bloquear o inimigo, impedindo-o de continuar a perseguição. Pakura, no entanto, havia aniquilado mais da metade dos perseguidores. Diante de tais perdas, os shinobi de Vagakuri restantes não tiveram coragem de persegui-la mais. Perseguir Pakura significava arriscar a aniquilação total, uma aposta que eles não estavam dispostos a correr. Após terminar sua tarefa, Pakura foi embora sem olhar para trás. Takuya e os outros não estavam se movendo particularmente rápido. Em pouco tempo, Pakura os alcançou. Como foi? Takuya perguntou, olhando para trás. Um esquadrão liderado por 2 jonin, mas nenhum jonin de elite. Mais da metade foi morta ou ferida. Eles não devem prosseguir, Pakura respondeu depois de pensar um pouco. Takuya sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Muito bem. Tenho certeza de que suas cabeças ainda estão zumbindo devido ao choque. Um esquadrão de dezenas, emboscado no meio da perseguição e perdendo metade de seu efetivo em um instante, ninguém conseguiria suportar tal golpe sem problemas. Sem um jonin de elite para liderá-los, até mesmo a ideia de perseguir Pakura seria pura loucura. Pakura não era um alvo fácil de forma alguma. Ha ha ha. Minato caiu na gargalhada, e a atmosfera relaxada também trouxe um sorriso ao rosto de Kozuki. Seguindo Takuya, os lábios de Pakura se curvaram levemente para cima. Estava claro que ela estava de bom humor. A conversa mudou para Iwagakuri. Takuya não pôde deixar de sentir uma pontada de simpatia por Noki. Noki realmente é algo a mais.
Sem um sucessor adequado, ele manteve o assento de Tsuchikage por tantos anos. Isso não deve ter sido fácil para ele. Comparado ao terceiro Hokage e seus contemporâneos, Noki era muito mais velho. No entanto, era preciso admitir que Noki era o tipo de pessoa que só ficava mais astuta com a idade. Infelizmente, sua idade avançada inevitavelmente limitou sua força. Mas sem um herdeiro adequado à vista, Noki não teve escolha a não ser perseverar. Minato inclinou a cabeça curiosamente. O exército de Vagakure é forte, e eles têm muitos shinobi capazes que podem se defender. Por que você diz que não há um sucessor adequado? Essa questão gerou muita especulação ao longo dos anos. Alguns acreditavam que Noki era simplesmente ambicioso demais para abrir mão do poder. Outros achavam que ele estava secretamente preparando um herdeiro. Também houve rumores de que Noki pretendia passar o título para seu filho, Kurotsushi. Como filho do Tsuchikage, a linhagem de Kurotsushi lhe deu uma vantagem significativa. Hehehe. Kozuki riu com conhecimento de causa. E Vagakure não tem falta de candidatos. É só que os padrões de Noki são muito altos. De que altura estamos falando? Essa afirmação despertou a curiosidade de todos, até mesmo de Pakura. Velho, se você vai trazer isso à tona, é melhor explicar logo de cara. Por que me arrastar para isso? Takuya suspirou interiormente, dividido entre diversão e exasperação. Noki tem grandes ambições. Ele espera cultivar alguém capaz de empunhar a liberação de pó para sucedê-lo, mas sua visão está fadada ao fracasso. Isso é loucura. A ideia de preparar um usuário de liberação de poeira como sucessor era nada menos que ilusória. Ai. A expressão de Minato ficou peculiar. Bem, acho que está claro porque Noki não encontrou um sucessor. As expectativas dele são muito altas. Pakura optou por permanecer em silêncio, seus pensamentos alinhados com os sentimentos de Minato. Kozuki, por outro lado, continuou rindo. A história provaria que Minato estava certo. Mesmo no final da Quarta Guerra Shinobi, nenhum segundo usuário de liberação de pó surgiu para tomar o lugar de Noki. Ainda bem que Konoha não exige que se domine a liberação de madeira para se tornar Hokage. Isso seria um pesadelo. Pensando na história de Konoha, Minato não resistiu e zombou da ideia. Capítulo 473. Posições diferentes, sem necessidade de forçar a harmonia. Com expectativas tão altas, até Tobirama Senju teria sido desclassificado em Konoha. Imagine não poder usar a liberação de madeira. Você ousaria suceder o Hokage e se tornar o segundo? Você faria isso? Ha. A piada de Minato foi nada menos que genial. Takuya caiu na gargalhada, enquanto Marubushi Kozuki manteve seu sorriso característico. Pakura, no entanto, não conseguiu deixar de rir do humor. Os jovens shinobi frequentemente tinham muito o que conversar. Takuya e Minato brincavam animadamente, ocasionalmente acompanhados por Pakura, enquanto Kozuki agia principalmente como espectador. Depois de entrar na Terra do Fogo, Kozuki até demonstrou suas impressionantes habilidades culinárias para o grupo. Dizem que quando alguém lhe oferece comida, é difícil falar mal dessa pessoa. No entanto, depois de provar a comida de Kozuki, tanto Minato quanto Pakura não conseguiram deixar de olhá-lo com admiração renovada. Especialmente quando ele pegou sua grande panela e concha e as carregou nas costas. Sênior, não seria mais conveniente armazenar esses itens em um pergaminho de selagem? Minato, sempre bondoso, não suportou ver o velho shinobi carregando um equipamento tão pesado e ofereceu uma sugestão gentil. Takuya também costumava carregar muitos itens durante suas viagens, mas sempre os armazenava em pergaminhos de selamento, recuperando-os apenas quando necessário. Carregar uma panela grande como Kozuki fazia? Takuya preferiria desistir de cozinhar completamente. Imagine o constrangimento de ser ridicularizado onde quer que ele fosse. Kozuki sorriu levemente com a sugestão de Minato. Esses pergaminhos são muito caros para um velho como eu. Além disso, estou acostumado com isso. É bem fino. Sem inimigos perseguindo-os por trás, o grupo de 4 não apressou a jornada. O que era intrigante, no entanto, era como Takuya e Minato se tornavam cada vez mais distantes de Kozuki à medida que a jornada avançava. Isso foi estranho. Kozuki não precisava que ninguém o bajulasse, mas como juniores, eles não deveriam demonstrar algum cuidado e preocupação com os mais velhos. Em vez disso, os dois mantiveram um equilíbrio peculiar. Não muito entusiasmados, mas também não intencionalmente indiferentes. Pakura, que mantinha distância, era compreensível. Tendo se juntado a Konoha no meio do caminho, sua posição era naturalmente estranha, tornando difícil se aproximar demais de qualquer um. Mas e Takuya e Minato? A atitude de Takuya poderia ser explicada, mas Minato? Ele não era o shinobi exemplar que o terceiro Hokage frequentemente elogiava? Seu comportamento não deveria ter sido tão contido. Kozuki ficou desconfiado, mas nem Takuya nem Minato pareceram notar. A razão pela qual eles mantinham distância de Kozuki era bem simples. Para Takuya, Kozuki era apenas mais uma relíquia da era do terceiro Hokage, uma relíquia bem intencionada talvez, mas suas posições inerentemente colidiam. O respeito pelo caráter de Kozuki não significava que eles poderiam encontrar um ponto em comum, e já que eles não conseguiam realmente se alinhar, por que se esforçar tanto para ganhar favores? O nível educado de respeito foi suficiente. Assim que a missão terminou, Takuya planejou se separar, sabendo que haveria pouca razão para se encontrarem novamente. O raciocínio de Minato era ainda mais simples. Como Kozuki representava os ideais da vontade do fogo, manter alguma distância era a escolha mais segura. É melhor evitar inadvertidamente se meter em problemas, ou colocar Takuya em perigo. 3 dias depois de entrar na Terra do Fogo, o grupo chegou a Konoha e foi ao escritório do Hokage para relatar sua missão.
O processo de interrogatório ocorreu sem problemas. Depois que Tsunade perguntou sobre os detalhes gerais e carimbou o pergaminho da missão, a tarefa foi oficialmente concluída. Takuya e os outros só precisaram esperar por suas recompensas e pontos de contribuição. A propósito, Kusagakure parece fora de controle. A vila entrou em estado de alerta máximo e parece ter se alinhado com Iwagakure. Estejam preparados, outra guerra pode estourar a qualquer momento. Após lembrar Tsunade, Takuya levou Minato e Pakura para fora do escritório. A missão específica de Kozuki não os preocupava, pois Tsunade lidaria com isso apropriadamente. Esses últimos anos foram difíceis para a vila, Minato suspirou enquanto saíam do prédio do Hokage. A Segunda Guerra Shinobi havia terminado há apenas alguns anos, e agora a Terceira Guerra Shinobi estava se aproximando. Seu início era caótico e sem sentido. As batalhas com Kirigakure foram ferozes e equilibradas. Mas então Tsunagakure atacou secretamente. Assim que os conflitos com essas aldeias estavam se resolvendo, outra guerra ameaçava eclodir. A força militar de Iwagakure e Komogakure cresceu assustadoramente. À medida que suas forças se expandem, as facções agressivas dentro de suas vilas se tornam mais ousadas, tornando a guerra inevitável. As vilas precisam de recursos e uma maneira de desviar as tensões internas. A guerra é a solução mais simples. Takuya deu um tapinha no ombro de Minato e balançou a cabeça. Vamos comer. Essas são questões além do nosso controle. Se a guerra vai começar ou não, depende das decisões do inimigo. Konoha não tinha o luxo de escolha. Estava sempre em uma posição reativa. Ao longo de sua história, Konoha raramente iniciou conflitos. A Segunda Guerra Shinobi, na qual declarou guerra a Megakure, foi uma rara exceção. A riqueza de Konoha fez dela um alvo para outras vilas ansiosas para dar uma mordida na carne gorda, que era a Terra do Fogo. Essa abundância de recursos e ambiente vantajoso significava que Konoha estava constantemente sob ataque. A única maneira de mudar essa dinâmica seria Konoha dominar tão completamente que as outras 4 grandes vilas Shinobi não ousariam agir. Mas, desde que o equilíbrio de poder mudasse, mesmo que ligeiramente, a guerra iria eclodir. Você está certo. Acho que estou me preocupando à toa, disse Minato com seu sorriso característico, coçando a cabeça timidamente. Takuya não conseguia deixar de pensar que esse hábito dele nunca mudaria. As peculiaridades de Jiraiya eram evidentemente contagiosas. Minato havia adquirido esse maneirismo depois de passar um tempo com ele, assim como Naruto faria no futuro. Em vez de ir a um restaurante de comidas típicas, o grupo escolheu um pequeno restaurante onde pediram comida. Pakura, você deveria ter algumas opiniões fortes sobre isso. O que você acha? Takuya perguntou. Embora o exército de Tsunagakure não fosse tão temível quanto o de Iwagakure ou Komogakure, as circunstâncias eram semelhantes. Todos buscavam resolver conflitos internos por meio da guerra. Principalmente a guerra é usada para aliviar pressões financeiras internas e conflitos. Essencialmente, é politicamente motivada. Pakura respondeu após pensar um pouco. Ela não estava familiarizada com os assuntos internos de Iwagakure ou Komogakure, mas Tsunagakure enfrentou problemas semelhantes. Finanças apertadas e conflitos internos deixaram a guerra como a única opção. Adiar só pioraria a situação. Agora você vê? Takuya piscou para Minato. Minato suspirou e esfregou a testa exasperado. Tudo bem, não adianta pensar demais. Vamos aproveitar os dias bons enquanto eles duram. Se nem Hagami Takuya se preocupa com isso, por que eu deveria? Minato decidiu que era melhor se concentrar em preocupações mais simples, como onde relaxar mais tarde. Takuya, enquanto isso, tinha um plano claro: comer, ir para casa buscar roupas limpas e depois relaxar nas fontes termais. Infelizmente, a chegada repentina de Uchiha Mikoto interrompeu seus planos. Mikoto-san, você já comeu? Ainda não. Mikoto sentou-se ao lado de Takuya, sua expressão cansada e preocupada. Esfregando as têmporas, ficou claro que ela tinha algo em mente. Capítulo 474. A trama muda, é melhor ficar fora disso. Não estou com vontade de comer. Uchiha Mikoto ofereceu um sorriso amargo, ciente de que estava estragando a atmosfera. Aconteceu alguma coisa? Takuya largou os achis. Em tal situação, quem ainda poderia se concentrar em comer? Entender a situação era prioridade. Minato e Pakura também deixaram seus utensílios de lado, todos os olhos se voltando para Mikoto. Takuya, preciso da sua ajuda. O clã Uchiha precisa da sua ajuda. Os Uchiha tinham posicionado pessoas nos portões da vila, repassando notícias ao clã no momento em que Takuya retornou. Mikoto tinha vindo imediatamente. Parecia um problema sério. Poderia ser outro conflito entre a liderança da vila e os Uchiha? Takuya coçou o queixo pensativo. Isso não parecia certo. Se a liderança tivesse entrado em conflito com os Uchiha novamente, Tsunade teria mencionado isso durante a reunião no escritório do Hokage. Tsunade não esconderia tais assuntos dele, especialmente porque qualquer coisa envolvendo os Uchiha também dizia respeito a Mikoto. E se Mikoto estivesse envolvido, Takuya sem dúvida interveria. É algo sério que você não consegue resolver sozinho? Sim. Mikoto suspirou pesadamente, sua voz cheia de frustração. É óbito. O garoto desapareceu. O que? O queixo de Minato caiu em choque. Uchiha Obito? Ele conhecia o garoto, um garoto que não agia como um Uchiha típico. Obito gostava de ajudar os outros, especialmente os mais velhos. Dada sua conexão com Kakashi, Minato tinha alguma familiaridade com ele. Pakura, por outro lado, não tinha a mínima ideia de quem era Obito. Desaparecido? Você não está brincando? Takuya ficou igualmente surpreso e pressionado por detalhes. Quando isso aconteceu? Foi relatado à aldeia? Pessoas desaparecidas não eram incomuns no mundo perigoso das vilas ocultas, mesmo em Konoha. As pessoas frequentemente desapareciam sem deixar rastros, e muitos casos não eram reportados.
Os espiões eram frequentemente os culpados, fazendo as pessoas desaparecerem e tomando seus lugares para se infiltrar e coletar informações. Mas mirarem membros de um clã proeminente como os Uchiha? Isso era raro. A capacidade do Sharingan de atravessar a maioria dos disfarces tornava essas tentativas de infiltração incrivelmente arriscadas. Ainda não, admitiu Mikoto. Aconteceu há 2 dias. A avó de Obito faleceu. O garoto ficou devastado. O clã ajudou com os arranjos do funeral, mas então Obito desapareceu durante a noite, e o corpo de sua avó também desapareceu. O clã, liderado pelo patriarca, vem procurando por dentro e por fora há dias. Tais questões não podiam ser tornadas públicas, elas tinham que ser tratadas discretamente, pelo menos até que um relatório à aldeia se tornasse inevitável. Os Uchiha estavam tentando desesperadamente localizar Obito. Encontrá-lo seria o ideal, mas até mesmo recuperar um corpo seria o suficiente. Se falhassem, não teriam escolha a não ser reportar ao escritório do Hokage e enfrentar as consequências. Os pais de Obito morreram há muito tempo, deixando-o aos cuidados de sua avó. Talvez influenciado por ela, Obito desenvolveu o hábito de ajudar os idosos. Mas quem poderia imaginar que ele desapareceria da noite para o dia? Poderia ser Zetsu Negro? Takuya não conseguia pensar em mais ninguém que se interessasse por Obito, o suposto fracasso do clã Uchiha. Nem mesmo espiões querendo sequestrar alguém teriam como alvo um garoto como ele. Obito era conhecido demais por ser um ninguém. Agora os Uchiha tinham que determinar se Obito estava desaparecido ou morto. Qualquer cenário teria repercussões significativas. O poder dos Uchiha já estava fortemente restrito, não deixando outra escolha a Mikoto a não ser representar o clã e buscar a ajuda de Takuya. Ajuda? Nem pensar. Takuya tinha quase certeza de que isso era obra do Zetsu Negro. Raptar silenciosamente o corpo de Obito e sua avó de Konoha exigia um nível de habilidade que poucos possuíam. Qualquer pessoa capaz de tal ato não se incomodaria em atacar alguém como Obito, a menos que houvesse um motivo específico. Alvos mais promissores, como jovens talentos prodigiosos ou os filhos de Fugaku, teriam sido escolhas muito mais lógicas. Mas Obito, antes de sua eventual descida à escuridão, ele era pouco mais que um potencial não refinado, uma casca oca de talento. Isso é difícil, Takuya finalmente disse, recusando-se a concordar em ajudar na busca. Ele expôs sua análise calmamente. Quem quer que tenha orquestrado isso já faz dias. Obito foi levado para longe ou seu corpo foi descartado. Encontrá-lo será quase impossível. Dada a situação atual de Konoha, Mikoto-san, você sabe tão bem quanto eu que Anbu ainda está passando por uma reorganização. Eles não serão de muita ajuda. Meu conselho é reportar isso diretamente ao Hokage. Se os Uchiha acharem isso difícil, posso falar com Tsunade em seu nome. O desaparecimento de um membro do clã era um problema que poderia ser minimizado ou ampliado. No caso menor, foi um problema menor. No geral, isso pode significar problemas para os Uchiha, já que a liderança pode aproveitar o incidente para reforçar seu controle. É por isso que os Uchiha optaram por lidar com um assunto em particular, esgotando todas as possibilidades antes de recorrer a um relatório. Eles entenderam muito bem a posição da vila em relação a eles. Dadas as circunstâncias, procurar mais era inútil. Relatar o incidente era a melhor ação. Apesar de ter se preparado, Mikoto ainda achou difícil aceitar. Se Obito tivesse morrido em uma missão ou no campo de batalha, o clã poderia se conformar com tal resultado. Mas para um Uchiha desaparecer em seu próprio território era nada menos que um tapa na cara. Somado à postura da liderança, os Uchiha foram forçados a manter o incidente em segredo, procurando incansavelmente na esperança de encontrar Obito, ou pelo menos seu corpo. Infelizmente, eles não encontraram nem o menor vestígio, apesar de esgotarem todos os métodos possíveis. Foi por isso que Mikoto veio para Takuya, mas havia pouco que ele pudesse fazer por eles. Seja procurando dentro da aldeia ou buscando pistas externas, Takuya não tinha recursos para se dedicar a tal tarefa. Pedir ajuda a Tsunade também estava fora de questão, ela já estava sobrecarregada e não podia gastar energia com isso. Quanto a confrontar Madara Uchiha, Takuya não tinha interesse em pisar naquele atoleiro. As histórias desse mundo já haviam se desviado significativamente do original. Que Madara faria o Zetsu Negro sequestrar Obito antes do previsto não foi nenhuma surpresa. O lado da vila das coisas, deixe isso comigo. Contanto que os Uchiha não causem problemas, Tsunade não terá seu clã como alvo. Quando você retornar, diga a Fugaku para manter os falcões em seu clã sob controle. Se eles permanecerem calmos, Tsunade pode gradualmente desmantelar os resquícios das políticas da liderança anterior. A expressão de Takuya ficou séria. Lembre-se, calma total é necessária. Eu confio que Fugaku entenderá o que eu quero dizer, e acredito que ele é capaz de garantir isso. Fugaku pode não ter sido o líder de clã mais competente, ele não tinha autoridade interna e era muito mole externamente. Mas Takuya valorizava uma coisa nele, quando ele era implacável, ele podia ser totalmente decisivo. Capítulo 475. Já que você sugeriu, você pode lidar com Fugaku Uchiha. Quando chegou a hora de tomar uma decisão, Takuya acreditou que Fugaku Uchiha faria a coisa certa, mesmo que isso significasse levantar sua lâmina contra os membros de seu próprio clã. Contanto que ele pudesse expurgar os encrenqueiros da família, o clã Uchiha poderia garantir um caminho para crescimento a longo prazo. Fugaku não hesitaria em agir. Entendo. Passarei sua mensagem ao líder do clã, disse Mikoto Uchiha solenemente antes de sair. A atmosfera para a refeição deles estava completamente arruinada. Olhando para Minato e Pakura, que também tinham perdido o apetite, Takuya suspirou exasperado. Por que é tão difícil aproveitar uma refeição simples? Esqueça. Takuya jogou os hashis de lado e se levantou. Minato, vá ao mercado e pegue muitos ingredientes. Quando eu voltar do escritório do Hokage, vamos fazer um churrasco esta tarde. Pakura, vá encontrar Kushina e junte os temperos necessários.
Não vou demorar muito. Entendido, Pakura assentiu. Minato não perdeu tempo e desapareceu do pequeno restaurante em um piscar de olhos em direção ao mercado. Takuya pagou a conta e foi para o escritório do Hokage. Você já voltou? Tsunade olhou para Takuya com surpresa. Ele tinha saído há pouco tempo. Por que ele parecia tão sério? Algo importante aconteceu na vila? Takuya puxou uma cadeira e sentou-se em frente à mesa dela, olhando-a diretamente nos olhos. Obito Uchiha desapareceu, junto com o corpo de sua avó. O clã Uchiha está procurando há dias, mas não encontrou nenhuma pista. O que? Tsunade se levantou em choque. Isso não faz sentido. Quem poderia ter entrado no território do clã Uchiha e sequestrado alguém? Antes do ataque do Nove Caudas, o distrito do clã Uchiha estava localizado na área central da vila, fortemente guardado. Até mesmo um civil comum seria imediatamente notado ao entrar. Tsunade não conseguia imaginar quem poderia se infiltrar na fortaleza dos Uchiha, sequestrar alguém e até mesmo levar o corpo de uma mulher idosa. Eles achavam que as dezenas de Jonin Uchiha eram apenas para exibição? E não parou por aí. A Anbu, encarregada de monitorar as atividades dos Uchiha, não havia relatado nada de anormal. Dada a recente reestruturação, eles não haviam prestado muita atenção ao comportamento estranho do clã enquanto procuravam por Obito. Tsunade não era a terceira Hokage. Ela não tinha intenção de microgerenciar os Uchiha. Com o Hokage despreocupado, a Anbu também não se fixaria no Uchiha. Não sei, respondeu Takuya, abrindo as mãos. Eles já estão desaparecidos há dias. Não está claro se Obito está vivo ou morto. Mikoto veio até mim pessoalmente, mas não há nada que eu possa fazer. Estou relatando para evitar que certas pessoas usem isso como desculpa para causar problemas para os Uchiha. Que estranho. Por que alguém miraria em Obito especificamente? Tsunade ficou profundamente confusa. Conforme ela gradualmente assumiu mais autoridade, Tsunade começou a prestar atenção à Academia Ninja. Ela estava familiarizada com Obito, um dos alunos mais conhecidos da academia. A avaliação dela sobre ele? Uma versão menor de Jiraiya. Em termos simples, talento decente, mas não particularmente brilhante. Depois de pensar um pouco, Tsunade gritou em direção à porta. Houve alguma atividade suspeita na vila nos últimos dias, especialmente perto do distrito Uchiha? Um dos Anbu que guardava o escritório do Hokage entrou, curvando-se respeitosamente antes de responder. Nenhum, Hokage-sama. Nenhum indivíduo suspeito foi visto perto do distrito Uchiha. Quanto ao resto da vila, é difícil monitorar tudo de forma abrangente. A Anbu estava no meio de uma reformulação significativa. O comandante da Anbu, Sakuma Taki, estava determinado a implementar reformas radicais. Até que a reestruturação fosse concluída, sua capacidade de monitorar os movimentos da vila era limitada. Entendo. Obrigada pelos seus esforços, disse Tsunade, dispensando o membro da Anbu sem mais perguntas. Ela se virou para Takuya com uma expressão de desculpas. Você os ouviu. Takuya não ficou surpreso com a resposta. Se as ações do Zetsu Negro fossem tão fáceis de detectar, a Quarta Grande Guerra Ninja não teria se desenrolado do jeito que aconteceu. O Zetsu Negro enganou a todos, uma e outra vez. Estava claro o que Zetsu Negro queria. Takuya não se preocupou com isso. Ele não tinha interesse em entrar em conflito com Madara Uchiha ou impedir a ressurreição de Kaguya Tsutsuki. Não se sabia se Kaguya conseguiria reviver com sucesso, e mesmo que conseguisse, e daí? Contanto que Takuya pudesse proteger as pessoas próximas a ele, isso era o suficiente. Ele não acreditava que o sábio dos 6 caminhos e seu irmão permaneceriam passivos se sua mãe realmente retornasse. Afinal, o sábio demonstrou sua capacidade de intervir remotamente durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Diferentemente de outros transmigradores que temiam que Kaguya os matasse, Takuya não sentia tal preocupação. Ele sabia que o sábio e seu irmão não ficariam sentados de braços cruzados. Quando você pensa nisso, não é assustador? O sábio dos 6 caminhos, com todas as suas forças, estava observando o mundo ninja da vida após a morte. E onde era essa vida após a morte? A Terra Pura, um lugar onde as almas dos mortos se reuniam. Será que o sábio estava coletando almas para se fortalecer? Se o sábio pôde existir póstumamente, seu irmão também não poderia? Dadas essas considerações, por que se preocupar? Viver uma vida boa era a escolha mais lógica. Inimigos fortes seriam naturalmente enfrentados por aqueles igualmente fortes. Tudo bem. Takuya não viu necessidade de Tsunade largar tudo para procurar Obito. Reportar o incidente foi suficiente. O que você acha da situação dos Uchiha? O clã Uchiha sempre foi uma questão espinhosa, se tornando um obstáculo desde que Tsunade assumiu responsabilidades de liderança. Pessoalmente, ela não tinha preconceito algum contra os Uchiha, desde que eles não causassem problemas. Nós cuidaremos disso conforme necessário, disse Takuya, dando de ombros. Só se lembre de uma coisa, Fugaku Uchiha é alguém com quem vale a pena se alinhar. Quando chegar a hora de fazer uma escolha, ele estará mais ansioso do que você e muito mais implacável. É possível que haja sacrifícios significativos dentro dos Uchiha. Mas por enquanto, é muito cedo para agir. Quando você se tornar o quarto Hokage, você pode lidar com isso lentamente. Os Uchiha não causariam problemas a curto prazo. Abordar os problemas deles agora seria prematuro, especialmente porque Tsunade ainda não havia assumido o manto de quarto Hokage. Quando ela tivesse controle total, lidar com os Uchiha seria muito mais fácil. Caso contrário, o terceiro Hokage e sua velha guarda inevitavelmente interfeririam, criando complicações desnecessárias. Você está certo. Já que foi você quem sugeriu isso, você pode lidar com a estabilização e a comunicação com Fugaku Uchiha, disse Tsunade, prontamente jogando a responsabilidade para Takuya. Takuya ficou sem palavras. Esse é o seu problema, e agora você está despejando em mim? Mulher, você ficou convencida. De repente, Takuya estendeu a mão e beliscou as bochechas de Tsunade, puxando-as para fora em um formato quadrado.
Tsunade, que tinha acabado de pegar um documento, congelou em descrença. Os Zambu, observando das sombras, estavam igualmente perplexos. Esses dois? Eles podem estar falando sério? Esse é o escritório do Hokage. Seu pirralho. Tsunade explodiu, pronta para atacá-lo, mas Takuya rapidamente se esquivou, rindo enquanto saía. Churrasco esta tarde, chegue cedo se quiser. Não diga que não avisei. Churrasco, uma ova. Você é carne morta, espere só. Esfregando as bochechas avermelhadas, Tsunade murmurou alguns xingamentos em voz baixa. Depois de se separar de Takuya, Mikoto retornou ao complexo Uchiha e transmitiu suas palavras exatas para Fugaku. Embora a mensagem tenha sido breve, ela causou arrepios na espinha de Fugaku. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 476. A paixão de Kakashi, a obsessão de Obito. Fugaku Uchiha não pôde deixar de suspeitar que o clã poderia ter espiões plantados por Takuya ou pela liderança da vila. Caso contrário, como Takuya saberia sobre os anciões agressivos dentro do clã? Poderia ser Mikoto? Não, ela não participou de nenhuma das reuniões privadas. Então quem poderia ser? Parecia que assuntos internos do clã exigiam atenção imediata. Eles não podiam se dar ao luxo de problemas. Embora preocupado, Fugaku também sentiu uma sensação de alívio. As palavras de Takuya foram claras. Contanto que os Uchiha não causassem problemas, Tsunade mediaria em seu nome, e os superiores não aumentariam a pressão sobre eles. Outras questões só puderam ser abordadas quando chegasse o momento certo. Afinal, Tsunade ainda não havia assumido oficialmente a posição de quarta Hokage. Ter poder não significava que cada decisão que ela tomava representava a autoridade do Hokage. Somente após assumir formalmente o manto ela teria legitimidade total. Fugaku decidiu que precisava de uma discussão detalhada com Takuya. Ele pediu para Mikoto marcar um encontro. No jardim do lado de fora da residência de Takuya, uma animada festa de churrasco estava acontecendo. Kushina até convidou os membros de seu clã, e além daqueles ocupados com o trabalho, quase todos compareceram. Infelizmente Navaki, que estava preso vigiando Danzo, não teve oportunidade de participar das festividades. Até Mikoto, que havia retornado inicialmente às suas funções na força policial de Konoha, pediu licença para comparecer após ouvir sobre a reunião. Fugaku, com um sorriso conhecedor, não apenas aprovou sua licença, mas concedeu a ela dias adicionais de folga, aparentemente para deixá-la descansar, mas qualquer um podia ver seu motivo oculto. A festa foi alegre, cheia de risadas, embora as brincadeiras de algumas crianças turbulentas correndo e gritando tenham feito a pálpebra de Takuya tremer. Não importa ao mundo, crianças travessas, especialmente aquelas de poucos anos, sempre foram uma dor de cabeça. Mikoto gentilmente enxugou o suor da testa de Takuya com um lenço e lhe entregou uma bebida gelada, falando suavemente. O patriarca quer se encontrar com você. Takuya tomou um longo gole do canudo, virou os espetos na grelha e pincelou mais óleo. Estalando a língua, ele respondeu. Diga a ele que conversaremos mais tarde. Ainda é muito cedo. Enquanto os Uchiha não causarem problemas, a vila não vai pressioná-los. Esta é uma situação ganha-ganha. Confio que o líder do clã consiga lidar com isso. Parecia que os anciões belicosos do clã Uchiha passariam por momentos difíceis em breve. Mikoto, no entanto, não sentia nenhuma simpatia por eles. O trabalho dela era entregar a mensagem. Se Takuya escolheria encontrar Fugaku ou não, era com ele. Depois que a porção de churrasco de Tsunade foi embalada em um recipiente, Takuya passou a tarefa de grelhar para Minato, que passou a tarde inteira comendo alegremente com sua namorada. Examinando a área, Takuya avistou Kakashi sentado sozinho em um canto, seu olhar fixo em alguém. Um brilho travesso brilhou nos olhos de Takuya. Ele se aproximou, deu um tapinha no ombro de Kakashi e provocou. Nada mal. Levar sua namorada para a festa, hein? O quê? Não, eu não fiz. Kakashi ficou vermelho e imediatamente balançou a cabeça em negação. Convidar seus alunos para a festa era natural, mas Takuya não esperava que Kakashi, um garoto tipicamente reservado, trouxesse uma garota junto. Aquela garota era ninguém menos que Rin Nohara, aquela que sempre teve um lugar especial no coração de Obito. No momento, Rin estava entretendo pacientemente as crianças turbulentas, com seu comportamento gentil brilhando. Se fosse Takuya, ele não duraria 5 minutos no lugar dela. Ela está preocupada com Obito, Kakashi admitiu timidamente. Ele não tem vindo para a aula ultimamente e Rin está chateada. Pensei que trazê-la aqui poderia animá-la. Se ela não é sua namorada, então por que você está corando? Takuya levantou uma sobrancelha, fazendo Kakashi se contorcer desconfortavelmente, como se estivesse sentado em uma cadeira cheia de pregos. Tudo bem, vou parar de te provocar, Takuya disse com um sorriso irônico. Como está indo seu treinamento? Tem um exame prático mais tarde, e não espere que Pakura pegue leve com você. Takuya havia delegado as avaliações práticas de Kakashi a Pakura há muito tempo, que seguia suas instruções rigorosamente. Além de evitar causar ferimentos graves, sua abordagem ao treinamento era simples. Bata forte. Não vou decepcioná-lo, sensei, disse Kakashi, sua expressão ficando séria. Ótimo. Apenas mantenha a cabeça no lugar. Embora Kakashi muitas vezes parecesse indiferente, ele tinha uma pele surpreendentemente fina, corando facilmente quando pego de surpresa. Quanto a Rin, Takuya não sabia o que fazer com essa garota ingênua e de bom coração. Ela era calorosa e atenciosa, quase até a falha, incorporando as qualidades da garota perfeita da porta ao lado. Qualquer um que ela considerasse uma amiga podia contar com seu apoio. Mas essa característica frequentemente causava problemas. Seu calor poderia dar aos outros a impressão equivocada de que ela nutria sentimentos românticos por eles. Veja, por exemplo, o relacionamento dela com Kakashi e Obito. Rin parecia atraída por Kakashi, admirava sua força e frequentemente ficava perto dele. Mas ela era igualmente gentil e amável com Obito, oferecendo-lhe conforto e encorajamento.
De muitas maneiras, Rin era como um sol radiante, irradiando seu calor para todos os necessitados, enquanto a gentileza de Mikoto era reservada para aqueles com quem ela se importava, mantendo uma distância educada dos outros. Rin tratava a todos com a mesma compaixão sem limites. E aí estava o problema. Aquela garota tem uma personalidade maravilhosa. Ela me lembra a mim mesmo, disse Mikoto com um sorriso, notando o olhar de Takuya fixo em Rin. Não, é diferente. Takuya balançou a cabeça. Sua gentileza é seletiva, reservada para mim e sua família. A dela é como o sol brilhando para todos. Mikoto ficou surpreso com a comparação. Um sol que irradia sua luz para todos? Pensando bem, havia alguma verdade nisso. Mikoto começou a sentir simpatia por qualquer um que se apaixonasse por Rin. Enquanto Kakashi permanecia atordoado, com seus pensamentos em outro lugar, a situação de Obito era muito mais sombria. Raptado pelo Zetsu negro, Obito se viu preso em uma câmara subterrânea. Atordoado e confuso, ele acordou e viu um velho assustador vestido com roupas ameaçadoras, um homem que parecia tão assustador que quase se molhou. Aquele homem era Madara Uchiha, alguém que Obito conhecia da história do clã. A princípio, Obito pensou que Madara fosse o ceifador, que veio para levá-lo para a vida após a morte. Mas quando as coisas foram explicadas, os medos de Obito diminuíram. Madara não era o ceifador, nem estava lá para eliminar Obito. Em vez disso, ele falava monotonamente sobre tópicos que Obito mal entendia. Que desperdício de fôlego! Depois de horas de discurso, Madara percebeu que Obito não estava entendendo a gravidade da situação. Enquanto isso, um único comentário de Zetsu negro, sobre Kakashi e Rin indo a uma festa e se divertindo, teve um impacto muito maior. Ao ouvir isso, Obito ficou completamente devastado. A ideia de ficar preso naquele espaço escuro e sem vida enquanto Rin, a garota que ele adorava, se tornava namorada de outra pessoa, ou pior, esposa de outra pessoa. O destruía. Era prova de que quanto mais simples era a mente de uma pessoa e mais profunda sua obsessão, mais fácil era manipulá-la. Capítulo 477. Sua vila não consegue nem capturar suas próprias bestas com cauda? Com Rinohara como gatilho e a perda de sua avó servindo como combustível emocional, a personalidade de Obito Uchiha começou a mudar de maneiras sutis, mas perigosas. Nada disso era do conhecimento do mundo exterior. O assunto do desaparecimento de Obito foi discretamente abafado. Com o tempo, até mesmo seus colegas de classe na academia gradualmente aceitaram a realidade de que Obito tinha simplesmente ido embora. Quando a poeira baixou, a delegação de Kirigakuri chegou a Konoha, e as negociações de paz entre as duas vilas começaram formalmente. Desta vez, Yagura representou Kirigakuri abertamente, vindo para Konoha como membro da equipe de negociação. Era amplamente conhecido que Yagura era o candidato mais provável para se tornar o quarto Mizukage. Para honrar sua chegada, Konoha estendeu-lhe toda a cortesia. No entanto, as negociações centradas na guerra estavam destinadas a ser longas e complexas. Parabéns! Parece que você se tornará oficialmente o quarto Mizukage em breve. Após um dia de negociações, Yagura foi pessoalmente visitar Takuya, acompanhado pelos indivíduos que Takuya havia solicitado, na esperança de recuperar a lâmina sameada dele. A delegação de Kirigakuri trouxe 2 shinobi do clã Yuki que já haviam despertado a liberação de gelo como parte do acordo. Se é isso que significa receber parabéns, prefiro não recebê-los. Embora Yagura fosse oficialmente o candidato escolhido para Mizukage, sua expressão estava longe de ser alegre. O terceiro Mizukage deixou Kirigakuri em ruínas. E graças às palhaçadas de Takuya, a condição da vila só piorou. Kirigakuri agora estava mal conseguindo sobreviver. Embora Konoha também tenha sofrido perdas significativas, tudo era relativo. Em comparação, Kirigakuri sangrou muito mais. Yagura, por mais implacável que fosse, era leal à sua aldeia e realmente desejava sua prosperidade. Ao contrário de alguns, ele nunca prejudicaria a aldeia para ganho pessoal. Inicialmente, ele não estava interessado em competir pelo título de Mizukage. No entanto, sob pressão de seu mentor, ele foi forçado a dar um passo à frente, usando sua influência para eliminar outros candidatos e garantir seu lugar como favorito. Após a conclusão das negociações entre as duas aldeias, Yagura retornaria a Kirigakuri para assumir formalmente o manto de Mizukage. Algum progresso no rastreamento do terceiro Mizukage? Como Yagura parecia pouco disposto a discutir sua promoção, Takuya mudou de assunto. Nenhum. O rosto jovem de Yagura enrugou-se em frustração. Ele havia passado incontáveis horas se preocupando com o assunto. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Não há vestígios para serem encontrados. Parece que sua vila está com uma verdadeira dor de cabeça. O tom de Takuya estava cheio de regozijo pelo infortúnio, descarado e intencional. Afinal, não era da conta de Konoha. Por que ele não deveria rir? E falando sério, o que havia de errado em rir? Kirigakuri conseguiu criar um escândalo tão grande por conta própria. Certamente um pouco de ridículo era justificado? Pelo menos Konoha se absteve de espalhar a notícia, o que já era uma gentileza. Yagura cerrou os punhos na mesa, seu olhar para Takuya ficando mais afiado a cada segundo. Ele não queria nada mais do que socar aquele rosto presunçoso, mas se conteve. Não era só porque ele perderia em uma luta que Kirigakuri ainda precisava da cooperação de Konoha em questões críticas. Além disso, as negociações de paz em andamento tornavam esse um momento totalmente inapropriado para conflitos. Certo, chega de exultação. Vamos direto ao ponto. Você não está aqui só para resgatar Sameada, está? Sentindo que já havia pressionado o suficiente, Takuya mudou de assunto. Se fosse apenas sobre trocar Sameada, a equipe de negociação poderia ter lidado com isso oficialmente. Não havia necessidade de Yagura encontrá-lo pessoalmente. Claramente, havia mais na visita. Você tem razão. A expressão de Yagura ficou séria.
Em nome de Kirigakuri, estou aqui para solicitar sua ajuda para capturar as bestas com cauda da nossa vila. Konoha teve sua cota de problemas, mas Kirigakuri estava em caos total. Yagura teve que supervisionar expurgos internos, lidar com negociações de paz e agora assumir o comando de capturar as bestas com cauda de sua vila. Após consultar seu mentor, Yagura decidiu aproveitar as negociações de paz para solicitar a ajuda de Konoha para capturar o Três Caudas e o Seis Caudas. Espere. Você está me dizendo que sua vila não consegue nem capturar suas próprias bestas com cauda? Os olhos de Takuya se arregalaram em descrença. Yagura, você está brincando? Embora o Três Caudas e os Seis Caudas fossem difíceis de lidar, eles gostavam de se esconder no mar, Kirigakuri certamente conseguiria sobreviver sem ajuda externa. Os punhos de Yagura se fecharam com mais força, seu olhar ficou mais frio. Porque alguém se infiltrou em Kirigakuri e causou estragos, nossas equipes de selamento foram severamente impactadas. Elas estão quase dissolvidas. Tosse, tosse. Takuya engasgou com a própria respiração. Parecia que isso era parcialmente culpa dele. Ele não tinha como alvo específico as equipes de selamento durante suas operações. Foi apenas azar que eles foram pegos no fogo cruzado. Limpando a garganta, Takuya rapidamente tentou desviar. Bem, isso não é algo que eu possa decidir. Você precisará falar com o Okage ou Tsunade. Eles são os responsáveis. Takuya não tinha interesse algum em uma missão para capturar bestas com cauda. Era problema de Kirigakuri, não dele. No máximo, Yagura poderia pegar emprestados times de selamento de Konoha para ajudar. Como era de se esperar, Yagura havia previsto essa resposta. Tanto Okage quanto Tsunade disseram que a missão exigiria seu consentimento antes que Konoha pudesse aceitá-la. O que está acontecendo com Konoha? Desde quando missões de alto nível precisam da aprovação do indivíduo antes de serem designadas, a decisão da liderança não deveria ser final? Desculpe, mas eu recuso. Takuya recusou sem hesitar. Não tenho interesse em uma missão de captura de besta com cauda. Seria melhor perguntar a outra pessoa, como Jiraiya ou Orochimaru, que está prestes a retornar à vila. Eles têm as habilidades para isso. Com uma equipe de selamento, contanto que as bestas com cauda não estejam se escondendo em ambientes extremos, o sucesso é praticamente garantido. Posso perguntar por que você está recusando? O tom de Yagura era comedido, mas persistente. A guerra acabou e nossas vilas estão negociando a paz. No futuro devemos ser aliados confiáveis. Aceitar esse pedido não fortaleceria os laços e melhoraria as relações? Normalmente as tarefas que fortaleciam os relacionamentos entre as aldeias nunca eram recusadas, e a liderança frequentemente emitia ordens obrigatórias. No entanto, quando se trata de Takuya, parecia haver uma exceção. O terceiro Okage declarou abertamente que não poderia tomar essa decisão e silenciosamente adiou para Tsunade. Tsunade, por sua vez, deu de ombros e disse a Yagura: você terá que perguntar diretamente a ele. Se ele concordar, a missão pode prosseguir imediatamente. Takuya suspirou, sentindo a astúcia de Tsunade. Olha, minha resposta ainda é não. Não estou interessado, e não quero me envolver na confusão de Kirigakuri. Se precisar de ajuda, há muitos shinobi capazes para pedir. Só não eu. Capítulo 478. Esta aliança é tão confiável quanto o Oceano Atlântico. Espero pessoalmente que o relacionamento entre nossas duas aldeias possa se tornar uma aliança genuína e confiável, disse Takuya, estendendo as mãos em sinal de desculpas enquanto se dirigia a Yagura. Mas desde que a guerra começou, tenho estado constantemente ocupado, com pouco tempo para descansar. Estou exausto e agora, tudo o que quero é relaxar. Quanto a uma missão complexa e demorada como capturar bestas com cauda, não estou interessado em assumi-la. Minhas desculpas. Há muitas pessoas capazes em Konoha que podem ajudar. Você deveria considerar contatá-las. Isso é bastante decepcionante. Os olhos de Yagura tremeram enquanto ele se forçava a manter a compostura. Cansado e precisando descansar? De todos os motivos que ele poderia esperar para ser rejeitado, esse não era um deles. Se Takuya estivesse ocupado com outras tarefas ou enfrentando missões difíceis, Yagura não teria forçado o assunto. Mas estar muito cansado? Que tipo de desculpa era essa? Decepcionado, mas sem escolha, Yagura partiu. Takuya havia recusado a missão, e não havia como obrigá-lo a aceitar. Você o rejeitou? Pouco depois de Yagura partir, Tsunade chegou. Ao ver Takuya deitado no sofá com um livro na mão, ela imediatamente entendeu que Yagura tinha saído de mãos vazias. Sim, Takuya respondeu preguiçosamente, sem nem mesmo olhar para cima. Eu recomendei que ele encontrasse outra pessoa para ajudar, como Jiraiya. Esse cara não tem nada melhor para fazer na vila. Então mandá-lo em uma missão pelo menos o manterá ocupado e o impedirá de ficar espreitando por casas de banho e fontes termais. Tsunade ficou momentaneamente sem palavras. Isso realmente faz sentido. Jiraiya estava de volta à vila há apenas alguns dias, e reclamações sobre seu comportamento já estavam se acumulando no escritório do Okage. O terceiro Okage ficou completamente envergonhado com a situação. Tsunade queria chutar Jiraiya para a próxima semana, mas o sábio sapo escorregadio sabiamente desapareceu antes que ela pudesse encontrá-lo. E você? Por que voltou? Não tem coisas para supervisionar com a equipe de negociação? Takuya olhou para ela por cima do livro com um brilho de curiosidade nos olhos. Por um momento ele pensou que seus olhos estavam pregando peças nele, a figura de Tsunade ainda estava crescendo. Era quase como se ela estivesse desafiando a ordem natural com algum tipo de código de trapaça. Irritada com o olhar dele, Tsunade deu uma leve pancada no pé de Takuya para abrir espaço para si mesma no sofá. Ela se jogou, esfregando as têmporas com um suspiro cansado. Ainda há alguns pequenos detalhes para resolver, mas o velho e o conselho dos anciãos podem lidar com isso. Com os anciões envolvidos, demandas ridículas como as de Tsunagakuri não acontecerão.
Você está cansado, e eu também. É melhor tirar um momento para relaxar. Justo, Takuya concordou, assentindo. Ele não podia discutir com o raciocínio dela. Em vez de desperdiçar energia regateando sobre assuntos triviais, era melhor deixar os especialistas lidarem com isso e se darem um tempo de inatividade muito necessário. As negociações entre Konoha e Kirigakuri foram difíceis, com cada pedacinho de benefício acirrada e disputada. Se fosse apenas o terceiro Hokage cuidando das coisas, Tsunade não se sentiria à vontade. Mas com o conselho dos anciãos apoiando, era uma história diferente. Os anciões eram conhecidos por sua habilidade de pechinchar sem parar. Com a ajuda deles, Konoha poderia facilmente fazer a delegação de Kirigakuri arrancar os cabelos de frustração. Quanto à missão de capturar as bestas com cauda, a recusa de Takuya deixou a tarefa para Jiraiya. Parecia que Tsunade e o terceiro Hokage decidiram manter Jiraiya ocupado, impedindo-o de causar mais problemas na vila. As reclamações foram suficientes para fazer o terceiro Hokage querer esconder o rosto de vergonha. Encarregado de liderar uma equipe de selamento para ajudar Kirigakuri, Jiraiya só pôde aceitar seu destino a contragosto. O cronograma real para capturar o Duas Caudas e o Seis Caudas permaneceu incerto, pois dependia muito dos esforços de Kirigakuri. Foi exatamente por isso que Takuya recusou a missão. Se Kirigakuri já tivesse identificado a localização das bestas com cauda e precisasse apenas de força para subjugá-las, a tarefa não teria demorado muito, e Takuya poderia ter considerado isso. Mas sem locais confirmados, a missão envolveria uma busca prolongada, potencialmente levando meses ou até anos. Takuya não tinha interesse em desperdiçar seu tempo em tal provação. Com o shinobi do clã Yuki entregues, Takuya encerrou sua breve pausa e retomou sua pesquisa sobre a liberação de gelo. Não tenha medo. Apenas use sua liberação de gelo como faria normalmente. Não vou conduzir nenhum experimento humano ou estudo invasivo em você. Contanto que você passe nos meus testes, posso lhe conceder a cidadania de Konoha, permitindo que você viva aqui em paz. Em teoria, dominar a liberação de gelo exigia a combinação das naturezas dos chakras do vento e da água. Na prática, chegar a esse ponto não foi nada simples. As negociações entre Konoha e Kirigakuri se estenderam por 10 dias extenuantes, atraindo até mesmo a atenção do Dain da Terra do Fogo. A perspectiva de abrir uma rota comercial marítima, que impactava diretamente sua riqueza, obrigou o Dain a fazer uma visita pessoal a Konoha. Finalmente, após 10 dias de intensas negociações, as duas aldeias assinaram um acordo de paz e assistência mútua sob a testemunha do Dain. Kirigakuri agora estava oficialmente alinhado com os interesses de Konoha. No entanto, na visão de Takuya, a aliança era tão frágil quanto a vastidão do Oceano Atlântico. Embora o acordo estipulasse assistência mútua, não havia nenhuma cláusula vinculativa exigindo que qualquer um dos lados fornecesse apoio militar em caso de guerra. Em suma, era uma aliança apenas no nome. Ainda assim, o documento serviu ao seu propósito. Impediu Kirigakuri de esfaquear Konoha pelas costas. Grandes aldeias tinham reputações a zelar, e qualquer traição exigiria um pretexto sólido. Dado o estado atual de Kirigakuri, mesmo que quisessem ajudar Konoha em uma guerra, eles não tinham recursos e mão de obra para fazê-lo. Na melhor das hipóteses, eles poderiam oferecer gestos simbólicos de apoio. Com as negociações concluídas, a delegação de Kirigakuri partiu, junto com Jiraiya e sua equipe de selamento. A tarefa deles era ajudar Kirigakuri a localizar e capturar os Duas Caudas e Seis Caudas. No entanto, seu sucesso dependeria em grande parte dos esforços de Kirigakuri. A equipe de Jiraiya estava lá para combate e selamento, não reconhecimento. Toda vez que Takuya pensava na expressão resignada de Jiraiya ao deixar a vila, ele não conseguia deixar de rir. Ninguém, nem mesmo Jiraiya, ficaria feliz em assumir uma missão tão longa. Enquanto isso, o Dain da Terra do Fogo partiu para sua mansão com um sorriso radiante. A rota de comércio marítimo prometia um aumento significativo para seus cofres. De volta a Konoha, a reforma da cela solitária de Danzo na prisão da vila estava quase concluída. Navaki acenou para Ambu e para os guardas da prisão posicionados nas proximidades. Tudo bem, o resto é com você. Voltarei no horário previsto. Não se preocupe, Navaki-sama. Não deixaremos ninguém chegar perto. Não precisa ficar tão tenso. Relaxe um pouco. Com uma risada despreocupada, Navaki deu um tapinha na barriga e saiu para pegar alguma comida, planejando retornar para seu próximo turno. Capítulo 479. Danzo escapa e Hiruzen Sarutobi leva um golpe. Olhando para Danzo sentado em sua cela especialmente modificada, Navaki não pôde deixar de resmungar baixinho. Eu realmente não entendo o que o Hokage está pensando. Em um momento como esse, ele ainda saiu do seu caminho para dar a esse velho uma cela confortável e privada. Não foi a primeira vez que Navaki desabafou sobre isso. Danzo estava aqui para cumprir pena, não para aproveitar uma experiência luxuosa na prisão. Foi um desperdício completo. Mesmo que o financiamento viesse do clã Shimura, a decisão de concordar com condições tão ridículas não fazia sentido. Shinobi também são humanos, e mesmo os guardas mais dedicados não conseguem ficar de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Navaki não foi exceção. Ele precisava de pausas para lidar com assuntos pessoais, comer e descansar. Para garantir a supervisão adequada, a vila designou um esquadrão de Jonin para auxiliá-lo, junto com agentes Zambu fornecendo segurança adicional. Dadas essas precauções, a fuga de Danzo parecia impossível, a menos, é claro, que houvesse um colaborador interno. A ideia de uma toupeira fez Navaki rir amargamente. Desde que assumiu a tarefa de proteger Danzo, ele sentiu que estava ficando paranoico, vendo potenciais traidores em todos os lugares. Porém, depois de tanto tempo, nada aconteceu. A única coisa que ele conseguiu fazer foi se exaurir mentalmente.
Depois de terminar sua refeição, Navaki planejou um breve cochilo. Ele se espreguiçou no banheiro, apoiando as pernas na mesa e cruzando os braços sobre o peito. Fechando os olhos, ele murmurou: quando essa missão acabar, vou tirar uma longa folga. Isso é ridículo. Não demorou muito para que ele caísse no sono. Mas apenas 1 hora depois, o som agudo de um alarme quebrou a paz da prisão. Navaki acordou assustado e saiu correndo do quarto. O que aconteceu? Não faço ideia. O alarme está vindo da entrada principal. A prisão de Konoha tinha seu próprio sistema de monitoramento. Se acionados, os alarmes ecoariam por toda a instalação, sinalizando um ataque externo ou uma grande violação. Um ataque externo parecia improvável, tornando uma fuga da prisão a causa mais provável. Por favor, que nada de grave tenha acontecido. Sem parar para reunir mais informações, Navaki correu em direção à cela de Danzo, mas uma sensação de pavor já estava crescendo em seu peito. No caminho, ele viu vários guardas inconscientes esparramados no chão. Só isso já lhe dizia que a situação era terrível. Ignorando os shinobi caídos, Navaki se concentrou em chegar à cela de Danzo o mais rápido possível. Quando ele finalmente chegou, seus piores medos foram confirmados. O agente Ambu designado para vigiar Danzo foi jogado dentro da cela, inconsciente. O próprio Danzo não estava em lugar nenhum. O esquadrão que ajudava com a segurança foi embora também. Olhando para a cela vazia, a frustração de Navaki transbordou. Ele queria se dar um tapa pelo pensamento descuidado que teve antes. Danzo escapar exigiria ajuda interna. Agora, o cenário havia se desenrolado exatamente como ele temia, dando-lhe um tapa na cara com força. A prisão mergulhou no caos. A fuga bem-sucedida de um prisioneiro famoso deixou todos confusos. Para piorar a situação, o alarme agitou os outros presos, causando inquietação. Para os guardas, manter a ordem entre os prisioneiros era mais importante do que perseguir Danzo. Uma revolta generalizada se aproximava, ameaçando sobrecarregar o limitado quadro de funcionários da prisão. A prisão de Konoha mantinha alguns dos indivíduos mais perigosos e se eles se revoltassem, a situação poderia sair do controle. Na linha do tempo original, houve uma rebelião na prisão que permitiu que vários presos escapassem, causando estragos por toda a vila. Diante de uma escolha, perseguir Danzo ou ficar para reprimir os prisioneiros, Navaki tomou uma decisão relutante. Xingando baixinho, ele escolheu ficar para trás. Se ele fosse embora, a prisão poderia se transformar em uma catástrofe ainda maior. Ele rapidamente enviou mensageiros para informar o escritório do Hokage. No escritório do Hokage, Tsunade, o terceiro Hokage e os 2 conselheiros mais velhos estavam no meio de uma discussão sobre suprimentos hospitalares. A batida urgente na porta assustou a todos antes que um agente da Ambu entrasse sem esperar permissão. Hokage-sama, notícias urgentes. Shimura Danzo escapou da prisão com a ajuda de colaboradores. Ele matou 2 guardas durante a fuga e conseguiu escapar. O alarme desencadeou agitação entre os presos e a situação está piorando. O rosto do terceiro Hokage empalideceu quando ele se levantou rapidamente. Não, ele se levantou de um salto. O que você disse? Danzo escapou? O que aquele velho tolo está pensando? Ele planeja desertar? Isso faria dele um alvo para uma caçada humana em toda a aldeia. Os conselheiros Koharu Tatani e Omura Mitokado ficaram igualmente atordoados. Suas mentes zumbiam como se tivessem sido atingidas por um martelo. Enquanto isso, a reação de Tsunade foi menos chocada e mais divertida. Ela soltou uma risada seca, seu tom pingando sarcasmo. Se a situação não fosse tão séria, ela teria aproveitado a oportunidade para zombar do terceiro Hokage sem piedade. Este é o homem que você tem se esforçado para proteger? Valeu a pena? Sim, Hokage-sama, continuou o agente Ambu, ajoelhando-se sobre um joelho e falando rapidamente. Danzo orquestrou sua fuga com a ajuda de uma equipe de suporte recém-designada. Ele fez seu movimento enquanto Navaki-sama estava em um intervalo. A grama é uma planta. O terceiro Hokage sentiu seu coração apertar. A equipe de suporte Jonin foi selecionada pessoalmente por ele. Na época parecia uma questão trivial, e Tsunade concordou com sua decisão. Mas agora estava claro que ele inadvertidamente colocou os aliados de Danzo no comando, permitindo que o homem escapasse. O Hokage percebeu tarde demais que havia subestimado a profunda rede de seguidores de Danzo. Mandei reforços para a prisão imediatamente, ordenou o terceiro Hokage, com a voz trêmula de raiva. Garantir que os prisioneiros sejam mantidos sob controle. Eu pessoalmente liderarei o esforço para recapturar Danzo. Sua frustração transbordou, e o sangue subiu à sua garganta. Um jato vermelho escapou de seus lábios enquanto ele tossia violentamente. Poucas horas antes, ele providenciou uma reforma na cela de Danzo para torná-la mais confortável. Selecionou uma equipe de Jonin de confiança para ajudar Navaki e deu total consideração ao bem-estar do homem. E agora? Danzo tinha jogado sua boa vontade no chão, esmagando-a sob os pés. A vergonha disso era insuportável. Deixando seu cachimbo na mesa, o terceiro Hokage saiu furioso do escritório. Tsunade beliscou a ponta do nariz e exalou profundamente enquanto o observava sair. Os conselheiros mais velhos voltaram o olhar para ela, provocando uma resposta irritada. O quê? Você espera que eu vá atrás do Danzo também? Kof, não foi isso que queríamos dizer, gaguejou Mura. A confusão deles veio da calma incomum de Tsunade. Normalmente, ela estaria lívida e criticando o terceiro Hokage agora. Em vez disso, ela simplesmente parecia resignada. Revirando os olhos dramaticamente, Tsunade se dirigiu a eles. Por que vocês dois não preparam o aviso de procurado de Danzo? Se o Hokage falhar em capturá-lo, nós emitiremos a recompensa imediatamente. Defina a recompensa em 30 milhões de ryu por enquanto. Uma vez emitida a recompensa, ela circularia tanto dentro da vila quanto para os caçadores de recompensas de fora. Quem devolvesse Danzo, vivo ou morto, reivindicaria a recompensa. Takuya, finalmente! Depois de tanto tempo, a fuga da prisão de Danzo chegou.
Capítulo 480. Deixe o terceiro Hokage perseguir Danzo primeiro. Essa discussão pode continuar depois, Tsunade disse sem rodeios antes de sair. Ela precisava encontrar Takuya e informá-lo das novidades. Quanto ao terceiro Hokage, Tsunade tinha pouca esperança de que ele realmente capturasse Danzo. Se ele conseguisse não deixar Danzo escapar novamente, isso já seria um sucesso. Esperar que ele prendesse Danzo era tão fútil quanto esperar que ele lidasse com Orochimaru na linha do tempo original. Naquela época, os crimes de Orochimaru foram expostos. Se o terceiro Hokage não tivesse hesitado devido ao sentimentalismo, mesmo com as habilidades excepcionais de fuga de Orochimaru, ele não teria escapado tão facilmente. Sem fé em Hiruzen Sarutobi, Tsunade decidiu preparar o aviso de procura e a recompensa por Danzo. Ela estava confiante de que Takuya ficaria mais do que feliz em assumir a tarefa de caçar Danzo, ele poderia até mesmo fazê-lo sem a recompensa de 30 milhões de ryu. No escritório do Hokage, apenas Koharu Tatani e Omura Mitokado permaneceram. Omura tirou os óculos e esfregou a ponta dolorida do nariz. Você acha que Hiruzen pode realmente trazer Danzo de volta? O que você acha? Koharu lançou-lhe um olhar furioso antes de se levantar. Você cuida do aviso de procurado. Omura suspirou. Danzo foi quem escapou. Por que sou eu quem está sendo gritado? Quando Tsunade chegou à casa de Takuya, ela o encontrou enrolado sob um cobertor, dormindo profundamente. Ao abrir a porta, ela percebeu que ele não reagiu à presença dela. Pelo perfil dele, ela podia ver leves olheiras sob seus olhos. O que ele anda pesquisando tanto? Mesmo que ele domine a liberação de gelo, ela pode realmente ser mais forte que o Sharingan? Balançando a cabeça, Tsunade decidiu não acordá-lo gentilmente. Em vez disso, ela se encostou no batente da porta e disse casualmente: Danzo escapou. As palavras que Danzo escapou sacudiram Takuya acordado. Seus olhos se abriram de repente, e ele se levantou como se estivessem molas. Eu sabia que esse dia chegaria. Tsunade sorriu de satisfação. Ela sabia que esse método funcionaria. Se ela tivesse tentado acordá-lo normalmente, Takuya teria simplesmente rolado e voltado a dormir, principalmente considerando o pouco descanso que ele tinha tido ultimamente. Mas mencionar Danzo, especialmente sua fuga, certamente causaria uma reação. Embora ainda grogue pela falta de sono, a mente de Takuya rapidamente clareou, e um toque de excitação surgiu em sua expressão. Afinal, ele estava esperando por esse momento há muito tempo. A prisão estava normalmente calma, e Danzo parecia surpreendentemente bem comportado, sem mostrar sinais de que faria qualquer movimento até agora. Quando ele escapou, quem o ajudou? Tsunade esperava que Takuya imediatamente saltasse da cama, se vestisse e corresse para caçar Danzo. Em vez disso, ele apenas ficou sentado ali fazendo perguntas. Ele não deveria estar se esforçando para se armar e perseguir Danzo para acabar com ele fora da vila? Por que ele ainda estava sentado ali parecendo meio adormecido? Tsunade olhou confusa para Takuya, sua mente cheia de pontos de interrogação. Ainda assim, ela respondeu às suas perguntas, apesar de sua calma inesperada. Cerca de 1 hora atrás, o velho já saiu com uma equipe para capturá-lo, mas duvido que eles consigam. Quanto a quem ajudou Danzo, foi o esquadrão Jonin que o Hokage selecionou pessoalmente para ajudar Navaki a proteger a prisão. Eles esperaram até que Navaki estivesse descansando, então emboscaram os agentes Anbu e tiraram Danzo de sua cela. Se eles foram coagidos ou já estavam trabalhando para Danzo, continua sob investigação. Tosse, tosse. Takuya, agora completamente acordado, olhou para ela incrédulo. Você está dizendo que aqueles que ajudaram Danzo a escapar eram o esquadrão Jonin escolhido pessoalmente pelo Hokage? Takuya não conseguiu deixar de exclamar. Inacreditável. Que jogada! Foi pura coincidência, ou Danzo planejou isso? Ele ainda tinha aliados escondidos dentro da vila? Parecia absurdo, mas os fatos eram inegáveis. Tsunade deu de ombros, impotente, levantando a mão em um gesto de exasperação. Por um momento, Takuya apenas ficou sentado ali, atordoado. Então, de repente, ele caiu na gargalhada. Ha ha ha. Isso é demais. Meu estômago dói. Eu não consigo. Ha ha ha. Takuya se curvou com lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto ele ria incontrolavelmente, chegando até a rolar na cama. As veias saltaram na testa de Tsunade enquanto ela tentava controlar seu temperamento. Essa é a maior assistência de todos os tempos. Pobre Navaki, ele vai ficar completamente miserável. Como guarda principal responsável, Navaki seria humilhado. Por anos, esse incidente seria uma marca de vergonha que outros trariam para provocá-lo. Mas alguém passou por uma situação ainda pior. Hiruzen Sarutobi. O rosto do terceiro Hokage ficaria metaforicamente inchado de vergonha por tudo isso. Ele havia enviado reforços para ajudar a proteger Danzo, apenas para eles acabarem ajudando Danzo a escapar. Foi um erro cômico que o assombraria. Takuya tinha certeza de que se essa notícia se espalhasse, a reputação do terceiro Hokage seria arrastada para a lama. Tsunade suspirou, esfregando a testa com um dedo fino. Pelo menos isso aconteceu enquanto Navaki estava em um intervalo. Caso contrário, ele estaria carregando ainda mais culpa. Mas o velho está em apuros agora, ele é quem vai ter que arcar com o peso da responsabilidade por esse fiasco. Takuya finalmente parou de rir por tempo suficiente para se sentar e enxugar as lágrimas dos olhos. Depois que isso passar, vou levar Navaki para comer e tentar acalmar seu orgulho ferido. Dizendo isso, Takuya puxou o cobertor para cima de si, claramente com a intenção de voltar a dormir. Você vai voltar para a cama? Tsunade perguntou, incrédula. Debaixo do cobertor, Takuya respondeu com a voz abafada. Por que não? O Hokage já está nisso, então por que eu deveria me incomodar? Deixe que ele cuide disso. Danzo poderia ser pego? Havia uma pequena chance, mas Takuya duvidava. Danzo era muito astuto, capaz de escapar da maioria dos métodos de rastreamento. Na linha do tempo original, até Orochimaru, com todas as suas habilidades de se esconder, era quase impossível para Jiraiya encontrar. Se Orochimaru conseguiu, Danzo também conseguiu.
Se o Hokage quer liderar o ataque pessoalmente, deixe-o. Não é a primeira vez que ele se envergonha, e certamente não será a última. Além disso, mesmo que ele fale, quem vai denunciá-lo? Ele é o Hokage, afinal. Tsunade também duvidava da capacidade do terceiro Hokage de capturar Danzo, mas ela não admitiria isso abertamente, não quando ele era seu professor. Ainda assim, ela não podia negar que a franqueza de Takuya era revigorante. Tudo bem, você? Ei, o que você está? Antes que ela pudesse terminar, Takuya a puxou para dentro do cobertor. Seguiu-se uma queixa abafada. Seu pirralho, onde você pensa que está pegando? Enquanto isso, o terceiro Hokage liderava um grupo de agentes Anbu na perseguição de Danzo. Rastreamento era uma área de especialização da Anbu, mas Danzo não era um alvo comum. Quanto mais procuravam, menos vestígios encontravam, e Danzo continuava esquivo, uma prova da astúcia do homem que havia escapado de tantos obstáculos no passado.